Nós convidamos todos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Enquanto os irmãos encontram, já vou adiantando aos irmãos que nós vamos iniciar mais uma vez uma série de pregações nessa passagem. Nós não vamos esgotar numa única pregação esse texto. Nós vamos fazer uma pregação, diria, introdutória sobre a temática. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, já adianto para os irmãos o título do sermão, que é Os Oficiais da Igreja e Suas Qualificações. Essa é a primeira parte. Os oficiais da igreja e suas qualificações. Diz a suficiente palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante e sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus bendito, tua palavra, Senhor, uma vez mais lida, precisa ser, ó Deus, ensinada, precisa ser esclarecida, precisa ser aplicada, Senhor, às nossas vidas. Essa tua palavra que é fiel, não é só por um recurso da escrita, ou não é apenas para dar floreios ou embelezar o texto, ou mesmo para adjetivar, ó Deus, esse texto que Paulo diz que ela é fiel. Ela é fiel porque ela não falha. Essa palavra nós precisamos ter, ó Deus, em alta conta. Não é só um texto escrito que foi preservado há muitos anos e que, por isso, ela deve ter sido levada em conta. Não é só por isso, porque é a tua palavra. Ela só foi preservada porque ela é a tua palavra. Pela tua providência, tu assim o fizestes. Então, concede-nos, ó Deus, por meio do teu Espírito, sermos fiéis à exposição desta palavra fiel, para que falemos, ó Deus, da tua parte, ó Senhor, com autoridade, que é vinda de ti, não de nós, e nos colocamos com muita humildade, Senhor, na total e completa dependência do Espírito, para que possamos alcançar o objetivo, que é glorificar o teu nome e o do teu Filho, e enaltecer a obra do teu Espírito. Concede, ó Deus, portanto, para isso, ouvidos a todos quantos vão ouvir, mas que essa palavra não fique apenas na cognição, no intelecto, na compreensão. Não apenas, ó Deus, seja dado a concordância, mas também que ela seja recebida no coração e lá encontre um local, e como uma semente que é depositada em terra fértil, que possa frutificar. Fiel a essa palavra, Deus. Por isso nós te pedimos a graça de, em nome de Jesus, transmiti-la e recebê-la com fidelidade. Amém. Vou repetir para os irmãos o título do sermão: Os Oficiais da Igreja e Suas Qualificações, parte 1. Nós vamos iniciar uma série de exposições nesse texto. Certamente há muito e uma necessidade de explorarmos esse texto. E o tempo destinado apenas para uma exposição certamente é pouco, dado que Deus assim tem nos concedido podermos
mergulhar um pouco mais nas Escrituras, uma temática tão necessária para a igreja. Esse texto que nós lemos, que inicia o capítulo 3, ela, dada a abordagem paulina que ele fez até agora, principalmente no capítulo anterior, nós podemos dizer que é até uma sequência lógica. É uma sequência lógica que Paulo está trazendo. Às vezes, nas suas epístolas, os irmãos devem atentar, às vezes Paulo dá uma parada no assunto, trata uma coisa e depois ele retoma. Aqui ele não, ele tem uma certa continuidade, porque, vejam, irmãos, Paulo orientou sobre o culto público, no capítulo 2, os irmãos devem estar lembrados. Ele começou pela oração, e ele disse como deveria ser a oração. A oração deveria ser uma oração abrangente, o modo da oração, o alcance da oração deveria ser abrangente, porque a salvação se destina a todas as pessoas. Paulo deixa isso muito claro. Por que ele diz que deve ser a todas as pessoas? Porque ele diz, olha, você deve inclusive orar pelas autoridades e pelas pessoas comuns. Os irmãos lembram que na exposição, quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava sob o governo de um dos maiores tiranos que a história já conheceu, que era Nero. Então imagine os irmãos, Nero ser alvo da oração da igreja. Nero, que os irmãos sabem muito bem, perseguia a igreja. Certamente foi o responsável pela morte do apóstolo Paulo. Então Paulo diz à igreja, irmãos, nós temos que orar por todos, porque Deus deseja salvar todas as pessoas. E todas as pessoas, ele quis dizer, Deus quer salvar todos os tipos de pessoas, todas as classes. Na nova aliança, não há mais uma restrição, e lembrem-se, irmãos, que havia uma influência muito forte judaizante, que os judeus ainda tinham dificuldade de entender a ampliação da graça de Deus, que saiu da restrição, ou Deus havia na antiga aliança, meio que restringido na sua grande maioria, a sua graça a Israel. Em alguns momentos ele expandiu isso, mas era comum a Israel. Mas ele havia já pelos profetas prometido, que ele disse, já Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso era um anúncio, irmãos, de que a graça não ficaria restrita a Abraão e a sua descendência física, apesar deles terem sido os primeiros alvos, digamos assim, da graça, e foram aqueles em que receberam os oráculos de Deus, inicialmente. Mas Paulo está mostrando aqui que a igreja não poderia ficar nessa perspectiva, ela precisava ampliar, porque Deus tinha os seus em todos os lugares, todas as tribos, todas as etnias, todas as classes sociais, todos os povos, estes que ele escolheu antes da fundação do mundo, está lá em Efésios 1:3. Para estes, Cristo é um mediador, não era um mediador só dos judeus, mas também dos gentios, de todos, não importava quem fosse. Então Paulo começa a tratar sobre a oração, porque o contexto é o culto. O contexto do capítulo 2 é o culto, e o contexto de toda a carta, toda essa carta, o assunto principal está descrito no versículo 15 do capítulo 3. Paulo deixa Timóteo em Éfeso para que ele fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está instruindo Timóteo como proceder na igreja. Então veja que o assunto é o mesmo. Primeiro ele trata do culto, ele vai tratar da oração. Ele diz como deve ser a oração. Depois, a partir do versículo 8 do capítulo 2, ele começa a dizer quem deve orar no culto público, quem deve se levantar e orar publicamente no culto. Preste bem atenção, o contexto é do culto. Isso foi dado ao homem, o papel de orar publicamente, de levantar sua voz no culto. Mas ele não era só, isso não só o qualificava. Ele precisava estar com o seu coração devidamente preparado para que as suas orações tivessem uma disposição santa, porque se assim não fosse, Deus não ia receber. Ele jamais poderia se levantar no culto público
com o coração cheio de mágoa. Ele não poderia se levantar no culto público enquanto tivesse com intrigas, com contendas, se porventura ele tivesse irado. Então, a partir do versículo 8, ele começa a tratar sobre o procedimento no culto público dos homens e das mulheres. Então, ele expõe que, inicialmente, o culto, ele deve ser, o homem deve se levantar e deve orar. O homem deve presidir. E ele começa a mostrar isso a partir do versículo 9, mostrando o proceder da mulher, que ela deve também se preparar para ir ao culto. Por isso que ele disse, da mesma sorte, do mesmo jeito que o homem deve estar com o coração inclinado, disposto a adorar a Deus sem qualquer impedimento, as mulheres também devem se preparar para ir para o culto. Elas vão orar no culto, elas só não vão orar de forma pública. Então, as suas orações, para serem ouvidas, precisam estar com a mesma disposição, mas elas têm que também se atentar para algumas questões importantes. Elas têm que entender que no culto nada pode chamar a atenção, nada pode distrair os irmãos, nada pode distrair a adoração dos irmãos, porque o culto ele é destinado para a adoração a Deus e tão somente a Deus. Tudo no culto deve ser voltado para isso. Cristo deve ser o centro, e qualquer outra coisa que impeça esse propósito de ser cumprido, ele precisa ser eliminado. Então ele diz, as mulheres procedam de forma adequada. Nós vimos que o contexto daquele momento eram que as mulheres costumavam andar de maneira muito chamativa, principalmente as que tinham muitas condições financeiras. E tudo que pudesse, elas faziam para chamar a atenção. E isso não poderia ser no culto. Não se dá no culto. Você não pode trazer os costumes de fora da cultura para o culto, porque quem ordena o culto é Deus, é Cristo Jesus, o cabeça da igreja. É Ele que ordena, é Ele que define como deve ser cultuado, Ele define como deve ser a nossa vida, é Ele que define como deve ser o nosso proceder, o nosso agir, o nosso andar, o nosso falar. Por isso que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este século. Você se conformar é você tomar forma de, pelo contrário, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Qual o entendimento? Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então você não deve trazer aquilo que está fora, e alguns estavam até fazendo isso. As mulheres chegavam na igreja com a cabeleira, elas passavam antes no cabeleireiro, fazendo um paralelo conosco, né? E naquela época enfeitavam o cabelo com tanta coisa, com broches caríssimos, cravejados de pedras preciosas, enfeites de prata, de ouro, anéis, brincos. E Paulo diz, irmãs, olha, seu traje seja decente. Ele não disse que não era para se ataviar, ele disse era para se ornar, se arrumar. Numa linguagem bem popular, se arrume, mas se arrume com modéstia e bom senso. Não vá para a igreja chamando a atenção para o culto, irmão, não é isso. Faça isso. Se você tiver que adornar, se adorne primeiro com boas obras. Então Paulo está nos dizendo, irmãos, que se ornar com boas obras é a mulher se embelezar, apresentando na sua vida os frutos do Espírito. É isso que Paulo disse. Olha, irmãs, olha, entenda. De novo, eu não estou dizendo que vocês não devem se arrumar, não. Mas o que deixa uma mulher bonita não são os enfeites no cabelo, não é um vestuário caro, roupas de grife, brincos, pulseiras de ouro, de prata. Não é. O que deixa uma mulher bonita são os frutos do Espírito na vida dela. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então vocês primeiro se adornem com boas obras. Agora entendam que no culto vocês devem aprender e não ensinar. Está aqui. Versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão.
E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem, esteja, porém, em silêncio. Então ele disse: não é seu papel governar, não é seu papel conduzir o culto, exercer a autoridade, mas você deve se submeter voluntariamente ao que eu determinei, ao seu papel. Sabe por quê? Porque eu desejo lhe proteger. É para o seu bem. Está escrito isso aqui, irmãos. Versículo 15. Todavia será preservada. Ela vai ser cuidada. Ela vai ser protegida. E ela vai ser dignificada no momento em que ela abraçar o papel que Deus deu para ela, as funções que Deus deu para ela, as atividades, e que são muitas, e são extremamente importantes. Qual foi o problema? O mundo não valoriza aquilo que Deus valoriza. Então o que foi que o mundo fez? Pegou o papel, o valor que Deus deu à mulher e jogou lá embaixo. Isso é fruto do pecado. Nós vimos que o problema foi o pecado. Paulo disse que foi o pecado. Paulo disse: olha, isso aqui é o seguinte, por que a mulher não deve exercer autoridade? Porque primeiro, o homem deve ter autoridade, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Segundo, foi o pecado. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, para te proteger. E por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque a mulher foi ocupar um papel que não era dela. E hoje as pessoas querem fazer o inverso na igreja. A mulher caiu em transgressão porque ela ficou à frente. Ela devia ter chamado seu esposo. Satanás, você quer falar comigo? Esse assunto não é meu não, viu? Você vai falar com ele ali, ó. Venha cá, Adão. Venha falar aqui com essa serpente. Ela está tratando de um assunto que não me compete. Você é o responsável. Você é o cabeça. Tome aqui à frente. Ela não fez isso. E o que aconteceu? Transgrediu. Caiu. Então Deus vai protegê-la. Olha aqui. Todavia será preservada. Em algumas traduções diz: todavia será salva. Será salva. Essa salvação nós mostramos aos irmãos na exposição, que a mulher não vai obter salvação cumprindo com o seu papel. Salvação é pela graça, por meio da fé sempre. Mas a salvação sempre está acompanhada de obediência. Então Deus vai protegê-la quando ela abraçar a maternidade. E quando ela prosseguir, veja, é um conjunto. Quando ela abraçar a maternidade e quando ela prosseguir com fé, amor, santificação e bom senso. Ouça bem, irmãos. Paulo deseja lembrá-los que a ideia, a concepção divina, concepção no seguinte daquilo que Deus entende, e daquilo que Deus quer, e daquilo que Deus mostra na sua palavra, é sempre contracultural. Veja, eu vou explicar para os irmãos. A cultura de um mundo não regenerado vai sempre se chocar com a vontade de Deus. É contrária à vontade de Deus. Eu vou repetir. A cultura de um mundo não regenerado, um mundo que nós vivemos, que jaz no maligno, é sempre oposta à vontade de Deus. Infelizmente, muitos crentes ignoram esta verdade e dão ouvidos às vozes mundanas. Mas lembre que quem sopra nos ouvidos do ímpio é Satanás. Satanás é quem dá as ideias. Daí, irmãos, nos últimos versos, Paulo deixa claro que para proteger a mulher, Deus vai esclarecer o papel dela no culto e na igreja. Porque foi assim desde o Éden. Desde quando Deus criou o homem e a mulher, Ele determinou quais eram as suas funções. O pecado faz com que a gente se desvie disso. É por isso que Paulo diz: primeiro foi feito Adão. E quando nós vamos ver, e nós retornamos lá a Gênesis, nós vimos quem determinou o homem, irmãos, como cabeça, como governante. E a mulher foi criada a partir do homem. E Deus deixou clara, para lhe ser auxiliadora idônea. Agora o pecado complica tudo, né? O homem abandona a sua função, faz de forma relaxada. Nos nossos dias, mais do que nunca, oprime a mulher. A mulher se rebela contra a ordem divina, quer mandar. E está o caos que está a sociedade. E mais uma vez eu pergunto, responda só para você. Nossa sociedade está uma maravilha, não está? Uma harmonia, um equilíbrio, uma paz. Está vivendo em paz a sociedade, não está? Não há conflitos familiares, não existe conflitos familiares. A maioria dos pais dizem: oh, como meus filhos são obedientes. Não falam isso.
Os professores nas escolas estão todos felizes. Como estamos recebendo crianças educadas aqui, eu me impressiono. É isso que está acontecendo, irmãos. O serviço público de saúde não precisa lidar, está muito tranquilo, nem precisa implementar muitas estratégias para cuidar da saúde, porque drogas e violência a gente quase nunca vê, né? Vê isso? Acidentes. Mas, pastor, o que é que acidente tem a ver? Tem a ver com honrar pai e mãe. Quantos filhos dão ouvido aos conselhos dos pais e das mães? E não se acidentam, e não morrem. A sociedade está muito tranquila. O futuro está garantido, não está? Homem e mulher não têm cumprido com o seu papel. E o resultado é esse. Mais uma vez eu digo, não é a desigualdade social, não. Não atribua a desigualdade social. Atribua ao pecado, a rebelião contra Deus, contra a lei de Deus. Então, mas Deus deixou tudo ordenado, definidos os papéis. Mesmo depois do pecado, ele alertou Adão, não foi? Alertou Eva. Olhe, vocês vão pagar pelas pecados, viu? Mulher, você antes, em vez de desfrutar, né, do prazer que eles viviam no jardim do Éden, né, do prazer, em vez de desfrutar das delícias da maternidade, você vai ter dores. Difícil a gravidez e o parto. Mas, mantém firme, tá? De ti vai nascer um que vai ser a solução para esse problema todo. Mantém firme. Cria teus filhos na disciplina do Senhor, na lei de Deus. Mesmo com o pecado, com essas consequências. Deus deixou a sua lei. Deus deixou a esperança em Cristo Jesus, que vem de mulher, que foi nascido de mulher. A um homem ele disse, era para tu só governar, sem suar. Tu não precisava suar para governar a criação. Tu ia ter trabalho, mas teu trabalho ia ser uma satisfação tão grande que tu não ia querer nunca parar de trabalhar. Mas veio o pecado, e aí? Tu vai comer do suor do teu rosto, vai nascer espinhos, tu vai ter que tirar os espinhos, vai ser penoso, vai ser doloroso. Mas trabalha, cuida da criação, isso vai te dar dignidade. Se concentra no teu trabalho, vai cuidar da tua família, vai ser o cabeça mesmo assim do teu lar, vai guiar a tua esposa, vai conduzir teus filhos na minha lei. Isso vai ser bom. Um dia, tudo isso vai ter um fim. Mas o homem não seguiu as orientações. E aqui nós nos encontramos. Deus, irmãos, é um Deus de ordem. Por isso Timóteo estava em Éfeso. A igreja deve ser um local de ordem. Daí Paulo mostrar a Timóteo como deve proceder na casa de Deus. E para que a casa de Deus tenha ordem, é necessário pessoas aptas, qualificadas, para prestar o serviço a ela, para prestar serviço nela. Tem muitas tarefas a serem realizadas na igreja. Quem deve estar à frente? Quem deve liderar? Esse é o modelo que Deus deixou. Mesmo antes do pecado, um liderava, o outro guia, os outros seguiam. É assim também em qualquer lugar. Quem deve estar à frente da igreja? Quem deve liderar? Nessa oportunidade, com base no texto que lemos, como disse os irmãos, nós vamos iniciar essa série de sermões sobre os oficiais, seus cargos e as qualificações daqueles que devem ocupar. E nós vamos inicialmente responder a pergunta: quem são os oficiais? Em primeiro lugar, o texto que nós lemos apresenta os bispos. Esses são os primeiros oficiais. Versículo 1 do capítulo 3, novamente. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o primeiro oficial aqui designado por Deus, no texto que nós lemos, para governar a igreja, é o bispo, ou pastor, ou presbítero, ou ancião. Episcopado aqui vem do grego episcope, que significa visitação, inspeção, supervisão. Está evidentemente diretamente ligado à palavra bispo, episcopo. São aqueles encarregados de verificar como está o andamento dos trabalhos, da obra, das tarefas. Eles são os superintendentes, são os guardiões, são aqueles que zelam pelas almas dos membros da igreja. Eles estão supervisionando. A gente precisa entender, irmãos, que Deus usa várias palavras para designar pastor.
São muitas as funções que o pastor pode desempenhar, ou ofícios, alguns chamam de ofícios, ou funções. E quero mais uma vez trazer para os irmãos um texto que deixa muito claro, onde o próprio apóstolo Paulo mostra que bispo, presbítero, pastor, e vou mostrar até os irmãos ancião, em outra passagem, eles dizem respeito a um único cargo, ou a um único ofício, melhor, de pastor. Vejam os irmãos, vamos lá, vamos abrir em Atos 20, todos, peço aos irmãos, todos abram suas Bíblias em Atos capítulo 20. Esse texto é aquele em que Paulo chama de Mileto os presbíteros. Olha, preste bem atenção. Atos 20, nós vamos ler o versículo 17, inicialmente. Então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Muito bem. Agora, ande mais um pouquinho adiante, vá para o versículo 28, desse mesmo capítulo. Paulo agora continua se dirigindo aos presbíteros, tá? Porque ele chamou os presbíteros, ele não mudou. Eu só não vou ler os irmãos dos versículos 18 até o 27 para aproveitarmos melhor o tempo. Mas Paulo, aqui no 28, continua falando para as mesmas pessoas. E olha o que ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas ele não estava falando com presbítero? E ele agora chama os mesmos de bispos? E olha o que é que ele diz que é para eles fazerem: para pastorear. Mas quem pastoreia não é o pastor? Pastorear é a função de apacentar, cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas. Quem faz isso não é o pastor? Então Paulo aqui, irmãos, está no mesmo patamar, chamando as mesmas pessoas de presbítero, bispo, sem nenhuma distinção. E por que ele faz isso? Porque significa, irmãos, o mesmo ofício, no sentido de, na igreja só existem dois oficiais, bispo e diácono. Nós vamos ver depois. Só existem presbíteros e diáconos. Só existem anciões e diáconos. Só existem pastores e diáconos. São esses os oficiais da igreja, mais nenhum. Esse texto deixa claro. Então, nesses dois versos, Paulo se refere às mesmas pessoas, mas ele usa 3 designações. Por quê? Porque são todos pastores. Mas as funções que eles precisam desenvolver são várias. Há muito o que fazer. O que é que o presbítero faz? Pela sua própria definição, ele preside, ele administra, ele preside o culto, preside as assembleias, as reuniões administrativas, ele está presidindo. E o bispo, como disse aos irmãos, ele supervisiona, ele faz a supervisão, ele procura saber como estão as questões, como é que está a vida dos irmãos. Ele vai nas casas. O pastor faz visita? Faz. Quando ele faz visita, ele está fazendo o papel de bispo. Como é que está a casa? Como é que estão vocês? Como é que estão as suas condições? Como é que estão as crianças? Está fazendo culto doméstico? Está tudo bem? O ancião, nós vamos ver, eu vou mostrar para os irmãos. Vamos adiantar. Agora um pouquinho mais para trás. Os irmãos estavam em Atos 25. Não, nunca desmarque 1 Timóteo 3, tá? Agora, a gente estava em Atos 20, vá para Atos 14, versículo 23. Diz assim, Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito, na sua Bíblia está presbíteros, em algumas Bíblias está anciãos, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Em algumas traduções, presbíteros e anciãos são também intercambiáveis, porque dizem respeito ao mesmo. Você vai encontrar na Bíblia essas designações, definições: presbítero, bispo, pastor e ancião. O primeiro, irmãos, oficial designado aqui para servir a igreja é o pastor. O seu serviço está ligado ao cuidado com as almas prioritariamente. Olha o versículo 2 de 1 Timóteo 3. Volta agora para Timóteo 3. Por isso que eu disse aos irmãos, nunca desmarque o texto base. A gente vai sempre trabalhar nele. 1 Timóteo 3, olha o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, os irmãos já viram que bispo pode ser presbítero, pode ser ancião e pode ser pastor. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, uma das capacitações aqui,
apto para ensinar. Por quê? Porque o seu cuidado está ligado com as almas. E eles vão deixar isso muito claro, nós vamos mostrar aos irmãos, na instituição dos diáconos. Os irmãos vão ver que está tudo interligado. Então, os pastores, ou bispos, ou presbíteros, ou anciãos, são oficiais da igreja, de direito e designação divina. É Deus, irmãos, quem os concede para a igreja. A Bíblia diz que é Deus que faz isso. Um dos textos está lá em Apocalipse 2:1. Ele disse: eu tenho na minha mão os ministros. Não vai estar com essa palavra não. Mas ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui é uma linguagem figurada para dizer que Cristo anda no meio da igreja, ele sabe o que acontece na igreja, e na mão dele ele tem os seus ministros. E ele adverte às igrejas: se vocês não atentarem, eu tiro da igreja o ministro. Qual é o trabalho deles? Edificar a igreja. Qual é o trabalho dos anciãos? Instrumentalizar os cristãos a viverem nessa terra como peregrinos e forasteiros, almejando a Canaã celestial. Então, aos pastores é confiada a administração das coisas sagradas na casa de Deus, e por quem instrução e governo da igreja devem ser devidamente providas. E eles são eleitos pela igreja. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa importante. Ouça bem isso. Isso aqui é primordial para as igrejas, e muitas, a grande maioria, não atenta para isso. Mesmo que a igreja, em última instância, seja quem escolha seus ministros, a primeira escolha é feita por Deus. Por quê? É Deus quem os capacita. Então, o que é que a igreja faz? Ela enxerga neles o dom dado por Cristo. Paulo, só ouça aqui, Paulo, escrevendo aos Efésios, afirmou o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha, a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse é o versículo 7 de Efésios 4. O 11 diz assim, Efésios 4:11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, que os irmãos já sabem, é a mesma coisa que bispo, que presbítero, que ancião. Ele só não usou essa palavra aqui, mas chamou de pastor. Agora, qual é o objetivo deles? Desses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, é bom destacar que nessa lista aqui, Paulo traz tanto os ministros extraordinários como os ordinários. E também essa lista de dons, ela não foi exaurida, existem mais dons. Paulo aqui não dizer todos os, ele quis demonstrar que quando Deus concede dons aos homens, o objetivo é um só: edificar. Esse é o objetivo. E esse é o objetivo dos pastores e mestres: instrumentalizar os crentes, os irmãos. Por isso que ele deve ser apto para ensinar. Está ligando? Está começando? Está entendendo? Mas aqui nós temos os ministros extraordinários e os ordinários, todos dados por Cristo, para uma única finalidade: aperfeiçoamento do seu corpo. Quem são os ministros extraordinários? Os apóstolos, os profetas, e eu particularmente incluo também os evangelistas. Eles foram necessários e empregados para lançar o fundamento das igrejas evangélicas. Um dos exemplos de evangelista é Timóteo. Paulo diz: faz o trabalho de um evangelista. Timóteo era o quê? Que nós chamamos de delegado apostólico. Ele estava a serviço de Paulo. Paulo era um apóstolo. Quem escolheu Paulo? Cristo. Quem escolheu os outros apóstolos? Cristo. Por isso que está escrito: ninguém toma essa honra para si, a não ser que lhe seja dado. E quem dá? Cristo. Então tem os extraordinários, os apóstolos e profetas. Extraordinários por quê? Porque eles foram dados naquele momento e naquela época para um objetivo principal. Era o quê? Fundação das igrejas. Depois que elas foram fundadas, depois que as igrejas foram estabelecidas, vem agora o quê? Os ministros ordinários. Quem são esses? Os pastores e mestres, necessários para a continuidade do edifício espiritual da igreja até o fim do mundo. Por isso que nós não temos mais apóstolos. Eles morreram e acabou. Não tem mais apóstolo. Não tem mais profeta.
Não naquela característica que tinha antes. Acabou, não tem mais profeta. Fica quem? Os pastores e mestres, os presbíteros, os anciãos, para instruir o povo na palavra de Deus. Esses são os ministros ordinários. Eles devem continuar alimentando a igreja com as palavras de vida eterna, com o evangelho genuíno que foi deixado pelos apóstolos. Por isso que em Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deus deixou de forma extraordinária. Deus os instituiu e depois ninguém mais. Acabou. Agora, seus ensinos ficaram registrados na Escritura. E aí os pastores e mestres, aptos para ensinar, pegam a Escritura e continuam esse trabalho, de forma ordinária. Então, eles, a partir da Escritura, expõem todos os desígnios de Deus para que o povo de Deus, pelo seu ministério, seja instruído quanto ao reino de Deus. Agora, há uma característica bem explícita e básica quanto a este ofício, que nos nossos dias, mais do que nunca, tem sido subvertida. Nós vimos qual é o primeiro oficial que é apresentado? O pastor. E quem deve exercer esse cargo, essa função, esse ofício? O homem, não a mulher. Vê a ligação com o capítulo 2, como termina o capítulo 2, inicia o capítulo 3, entende? Por isso que Paulo deixou claro antes o papel do homem e agora ele começa com os oficiais, para que a igreja tenha ordem e a igreja se conduza segundo a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, versículo 2, de novo, agora, 1 Timóteo 3, tá? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Ele está dizendo o bispo. Está claro, né, irmãos, que é masculino. Esposo de uma só mulher é homem. O texto não diz que necessariamente seja um homem casado. Alguns entendem, quando diz que é esposo de uma só mulher, muitos entendem que a Bíblia está dizendo que ele precisa ser casado. Olha a qualificação. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto diz que ele deve ser, se for casado, ele tem que ser casado com uma só mulher. É isso que ele está. Porque os irmãos devem saber que, inclusive, naquela época havia poligamia de forma muito. Era até. Não era nem em determinadas culturas, naquela época, não era nem uma quebra da lei. Não era nem ilegal. Era bem possível. E muitos que foram convertidos poderiam ter sido convertidos já casados com muitas mulheres. Esses não estavam aptos. Paulo diz que tem que ser esposo de uma só mulher. Tá? Agora, nós sabemos que o melhor cenário é quando o pastor ele é eleito, né? E ele é já consagrado, casado. É melhor. É o desejado. Mas não é imposto pela Escritura. Mas supondo que ele seja casado, olha, preste atenção nisso aqui, é necessário que ele tenha sido o marido apenas de uma mulher por vez. É isso que o texto está dizendo. Esposo de uma só mulher. Uma mulher por vez. Por quê? Porventura ele pode ter sido casado e a mulher falecer. Então ele poderia casar novamente, porque ele é esposo de uma só mulher, porque a outra morreu. Mas caso contrário, se não for assim, ele não está qualificado. Ou seja, pastor divorciado, casou de novo, está desabilitado por ministério, segundo a Escritura. Esposo de uma só mulher. Porque a Bíblia diz que quando você casa, você se torna uma só. Quem é que separa uma só carne? A morte. Enquanto isso, você está ligado à mulher. Paulo diz isso, irmãos, em Romanos capítulo 7, em 1 Coríntios capítulo. Vou ler rapidamente para os irmãos. Romanos 7, versículo 1 diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o homem morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Romanos 7, 1, 2 e 3. Bem simples. Se formos a 1 Coríntios 7, vai estar lá dita a mesma coisa. Basta os irmãos olharem. Então, o marido de uma só, entende a harmonia da Escritura? Meus irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Por que é que ele concede dons aos homens? Para edificar a sua igreja. Ele está cuidando da igreja.
Ele dá dons aos homens para que cada membro da igreja se pareça cada vez mais com ele. E olha, irmãos, presta atenção. Cristo dá aquilo que é dele, o que ele tem. Eu vou mostrar aqui aos irmãos. Olha, ele não deu à igreja apóstolos, não foi? Não foi Cristo que deu? Muito bem. Em Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo, digno de maior honra que Moisés. Ele não dá à igreja pastor? Em João 10:11 diz: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele não dá aos bispos, que também são pastores? Em 1 de Pedro 2:25 nos diz que ele é o bispo e pastor das nossas almas. Ele não dá diácono para a igreja? Em Marcos 10:45 afirma que ele é o diácono, porque ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Cristo dá à igreja aquilo que ele é, aquilo que ele tem, e todos os tesouros estão em Cristo Jesus. Quais são os oficiais da igreja? Primeiro, os pastores, e segundo, os diáconos. Por isso que eu deixei Marcos 10:45. Vamos lá, 1 Timóteo 3, vamos pular para o versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, o segundo oficial designado aqui é o diácono. E o termo grego diáconos faz a referência a alguém que executa os pedidos de outro. É como um garçom que serve a comida que lhe foi solicitada. O cliente solicita a comida, ela é preparada, e quem serve? É como um servo que atende ao pedido de um mestre. Um servo que atende ao pedido de um mestre é designado no original como diácono. E observem que esse versículo 8 faz uma ligação direta com os anteriores por meio da palavra semelhantemente. Então, há aqui um paralelo, uma comparação entre o ofício do diácono e do bispo, do pastor. Por quê? Porque está se abordando sobre os oficiais da igreja. E, irmãos, não há qualquer outra menção de outro tipo de oficial para a igreja no Novo Testamento. Não há mais, só tem esses dois. São dois os oficiais que a igreja deve ter, pastor e diácono. Paulo faz menção a isso quando ele escreve aos Filipenses, Filipenses 1, 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então a igreja é composta de membros, que são todos os santos, e de oficiais. Quem são esses oficiais? Bispos e... Veja que Paulo, aqui, na sua saudação, saudou toda a igreja. Não faltou ninguém. Aí ele diz no versículo 2: graça e paz, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A primeira nomeação, irmãos, e normatização de escolha dos diáconos está em Atos 6. Então vou pedir de novo aos irmãos, segure 1 Timóteo 3 e vamos agora para Atos 6. Ali é a primeira nomeação, e nós temos também uma normatização da escolha dos diáconos. Quando isso se deu? Quando os apóstolos orientaram a escolha desses oficiais para servir a igreja de Jerusalém. Então vamos fazer a leitura? Atos 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui está a primeira escolha e a normatização de escolha dos diáconos. E a razão para a instituição desse ofício fica bem clara. Qual foi? Houve uma reclamação dos helenistas. Quem eram os helenistas? Eram judeus
que nasceram e viveram em algumas partes da Grécia e falavam grego. Eles eram judeus, mas falavam grego. Havia uma negligência da assistência às viúvas deles. Estavam ficando sem a refeição, sem a distribuição diária dessa refeição. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram que não era razoável que eles fossem tirados do serviço de pregar o evangelho, porque eles foram dados por Deus como ministros, para instruir a igreja. Então não era razoável ele fazer isso para dar assistência. Então foi importante, eles entenderam, guiados pelo Espírito Santo. Daí, por isso, de novo, que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então ele chamou aquilo que eles, além de pregar, eles precisavam se dedicar também à oração. Mas havia uma necessidade clara, atender à necessidade dos pobres. Então ele disse: busque dentre os membros pessoas qualificadas. Mas ele não deixou para a igreja escolher quem eles quisessem. Eles disseram: aqui está a ordem da qualificação. Qual é a primeira qualificação que é requerida? Volta para o texto aí, irmão. Volta para o texto de Atos 6. Qual é a primeira qualificação requerida? Ser homem. Prestou atenção? Escolhei dentre vós homens. 7 homens. Eles devem ter boa reputação, eles devem ser cheios do Espírito e eles devem ser cheios de sabedoria. A igreja deveria observar, dentre os homens da igreja, aqueles que estavam na membresia, os que melhor se adequassem a essas qualificações. E os apóstolos disseram: para esta necessidade aqui, escolham um número de 7. Então fica claro, irmãos, que aqueles a serem empossados no cargo, consagrados, havia uma imposição de mãos, precisavam ter apresentado com antecedência essas qualificações, não é? Eles disseram: veja aí quem tem essas qualificações. Primeiro, seja homem. As mulheres ficam de lado. Boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Faça isso. E o pareceu bem à igreja, pareceu bem à comunidade. Quem foi que escolheu, irmãos? Foram os apóstolos? Não. Foi a igreja. Escolhei dentre vós. Os apóstolos poderiam escolher? Ora, claro. Quem melhor? Quem mais qualificado para escolher, senão os apóstolos? Eles escolheram, eles deram esta tarefa, essa responsabilidade à igreja. Qual foi a responsabilidade? Qual foi a tarefa? Enxergar, olha, preste bem atenção, viu? Enxergar dentre a sua membresia aqueles a quem Deus concedeu esses dons. Essa era a tarefa daí. Entende por quê? A igreja escolhe, mas em primeira instância é Deus que escolhe, porque quem deu os dons foi Cristo. Nós não vimos que Cristo foi quem concedeu, lá em Efésios 4? Então a igreja vai o quê? Enxergar isso. Veja que isso está em perfeita harmonia com a instrução dada por Paulo. Paulo diz em 1 Timóteo 3,10 que também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Esse aqui, irmãos, há 2 entendimentos sobre eles sejam experimentados. É que eles passem por um período de experimentação ou eles já tenham a adequação necessária. Então eles se mostraram já pessoas experimentadas para essa função. No caso de Atos 6, claramente é essa segunda interpretação, porque eles não submeteram eles a um tempo de experimentação, ok? Voltando, qual é a tarefa primordial deles? O cuidado com a necessidade de quem é mais pobre, de quem é mais necessitado. Esse é o seu dever especial. De forma geral, é atender às necessidades dos irmãos que precisam. Aqui, cuidar da distribuição das cestas básicas, mas isso pode se ampliar, estar atento às demandas dos mais idosos, das viúvas, dos órfãos. Não era só para atender as viúvas, era para atender todos os que precisavam. Ali foi evidentemente, uma situação que ocorreu com as viúvas, mas nós sabemos que Deus tinha preocupação com o órfão, ou não tinha? Com o estrangeiro, ou não tinha? Então, todos que tinham necessidade, Deus sempre atentou para o seu povo, olha, cuidado com os vulneráveis, os mais vulneráveis. É responsabilidade de vocês. Aqui é responsabilidade do Estado,
O Estado é que tem que dar conta, né? A Bíblia não. A Bíblia diz, o povo de Deus tem que observar os seus necessitados, tem que cuidar deles. Então isso pode ir além da cesta básica, e deve ir além da cesta básica. Deve passar pelo remédio, por uma consulta, um apoio numa necessidade em casa, providenciar um transporte. Os diáconos devem ser os primeiros a se dispor a fazer, mas também ainda mobilizar aqueles que podem ajudar os demais irmãos. Não é só que eles devem fazer, eles devem estar atentos às necessidades e providenciar o atendimento da necessidade. Nós ficamos imaginando, a Bíblia não diz quantos, mas quantas viúvas não tinha dos helenistas ali? Tinha muita gente, viu? Como pensa Neemias Coach, ou Neemias, né? Coach, parece-nos bem adequado que sejam eles os responsáveis pela tesouraria, para poder atender às necessidades. Vejam, irmãos, para distribuir cesta básica na igreja, tem que ser cheio da palavra. Distribuir cesta básica. É preciso conhecer e se submeter à palavra. É assim que, na igreja e fora dela, eles vão gozar de boa reputação. Só alguém que é cheio da palavra vai ser uma pessoa respeitável, de uma só palavra. E não pessoas que dizem algo hoje e amanhã desdizem aquilo que disse. É preciso conhecer a palavra para ter firmeza, convicção, e não ficar em dúvida daquilo que fazer, do que precisa ser feito. Precisa ter segurança na palavra para não ficar temeroso nas decisões que precisa tomar. Então a igreja precisa enxergar nessas pessoas convicção, uma coluna onde pode se apoiar. Homens fiéis acima de tudo. Eles precisam ser fiéis porque eles vão cuidar da necessidade dos membros da igreja, do corpo de Cristo. Eles vão ser mordomos para a igreja. E Paulo diz em 1 Coríntios 4:2 que é requerido do mordomo que seja fiel, seja achado fiel. Então, o seu serviço é atender às necessidades dos mais carentes. Então, ele deve ter empatia pelas necessidades dos irmãos. Eles devem se colocar no lugar deles antes de tudo. E deve fazer essa tarefa não alegria, não como algo pesado, assim como Cristo fez alegremente e atendeu a todos. Cristo atendia a todos e não se preocupava consigo mesmo, a ponto até que a família dele foi atrás dele, disse, ficou louco, ele não come, não dorme direito. Cristo é um exemplo supremo, né? Agora, aliado à empatia, à compaixão, vem um componente extremamente necessário para esse ofício, a prudência. Observe novamente as qualificações dadas pelos apóstolos à igreja. Eles devem ser cheios do Espírito e de sabedoria. Então, além de ter compaixão e agir com gentileza, eles precisam atuar com sabedoria. Ele tem que discernir os casos, as circunstâncias daqueles que devem ser aliviados por eles. Então, veja aqui, irmãos, tudo o equilíbrio, a moderação está em tudo, o bom senso está em tudo. Foi requerido também das mulheres agir com bom senso. Está tudo, irmãos, dentro. Então, eles tinham que analisar todos os casos individualmente, para atender bem, para atender de forma adequada. Eles não poderiam agir no impulso, sem refletir, sem saber qual era a real necessidade. Nem tudo que se apresenta na igreja para a diaconia é de fato necessidade. Há demandas que são apontadas para a atuação dos diáconos que nem devem ser atendidas como se espera. Precisa ter sabedoria. Nem todos os casos são iguais. Mais uma vez, nosso irmão do passado, puritano, Neemias, diz assim, é certo que há uma tão grande diferença no temperamento das pessoas, ele diz que haverá necessidade de investigação diligente das necessidades de alguns. Alguns são modestos, assim, não falam muito, pouco. Outros, é interessante, Neemias diz assim, a importunação irrazoável precisa de uma verificação prudente. Às vezes há determinadas pessoas que fazem pressão, ou mesmo veem uma situação sob uma ótica, e assim, olha, vamos. Aí o diácono diz, calma, qual é a situação? Qual é o caso? É por isso que o coração do diácono deve estar no seu ofício, deve desenvolvê-lo com atenção, com cuidado. Há muitas nuances, detalhes a serem verificados, deve agir com muita sabedoria. Concluindo, irmãos, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para organizar a igreja e o culto.
para que o procedimento adotado pela igreja fosse aquele determinado por Cristo, o cabeça da igreja. Foi por isso que Cristo deu dons aos homens. O Senhor da igreja é Cristo, não é mais ninguém. Não é o presbítero, não é o pastor, que é a mesma coisa, não é o bispo, nem é o diácono, ou nem são os diáconos, nem são os presbíteros, nem são os pastores. O Senhor da igreja é Cristo. E Ele sabe como a igreja deve proceder de maneira que vai honrá-lo, porque esse é o objetivo. Mas para que a igreja seja bem governada e administrada, Cristo estabeleceu oficiais. Quem são esses? Os bispos e os diáconos. Além de determinar os oficiais, Ele também definiu as qualificações. E a primeira qualificação para ser oficial da igreja é, tanto bispo como diácono, ser homem. Daí, novamente, eu insisto, vem porque no capítulo 2, Paulo falou do papel do homem e da mulher no culto. Ele falou antes no capítulo. Ele mostrou como o homem e a mulher devem proceder no culto. E o capítulo 3, evidentemente, está em harmonia com o seu pensamento. Não há contradição aqui. Pense comigo agora. Uma reflexão e aplicações finais. Como uma igreja terá oficiais, diáconos e pastores, cheios da palavra? Pense comigo. E mais uma vez, faça a ligação com o capítulo 2. Ordinariamente, uma igreja vai ter oficiais cheios da palavra quando pais e mães educarem seus filhos em casa, na piedade, no temor, mostrando a eles ordinariamente. Pode agir extraordinariamente. Desde pequenos, ser ensinados na palavra. Consequentemente, se eles são ensinados na palavra, eles vão sentir o desejo de servir a Deus e servir a igreja. Eles vão almejar esta obra excelente. Eles vão pensar no reino e colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mais do que a sua carreira profissional e seus anseios pessoais. Eu sei que todos nós desejamos uma igreja forte, piedosa, amorosa, evangelística, acolhedora e fiel. Eu sei que todos nós desejamos oficiais capacitados, comprometidos com a obra, servos preparados. Mas a pergunta é, o que nós temos feito para isso? O que a gente tem feito para isso? Eu tenho orado, mas o lema que nós sabemos é orar e labutar. Você tem que fazer alguma coisa, né? O que nós temos feito? Nós temos atentado para o nosso papel. Lembre-se, antes foi dito o papel do homem, para depois virem outros. Se nós não cumprimos com nós, como teremos oficiais comprometidos com a palavra, que amem a palavra, que amem a igreja, que amem os irmãos, que sirvam? Se o homem não tomar sua posição de cabeça no lar, de provedor, de sacerdote, instruindo a sua casa, instruindo a sua mulher, instruindo seus filhos, pessoas que amam a lei de Deus, a palavra de Deus. Se a mulher não abraçar a maternidade, se ela não prosseguir com fé, amor, santidade e bom senso, como é que teremos igrejas? Se ela não tomar o seu papel que ela necessita instruir seus filhos, instruir as crianças, se ela não tomar para si a responsabilidade de orientar as mulheres mais novas, né, as mais velhas, orientarem a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, se elas não forem, se a mulher buscar mais se adornar, ao invés de se adornar com boas obras, manifestando na vida o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, se ela não buscar mais frutificar, mostrar mais os frutos do Espírito do que andar preocupada com o seu exterior, com a sua beleza, se essa é a sua maior preocupação, como nós vamos ter igrejas fortes, comprometidas com a palavra? Nós não vamos. Nós vamos fazer igual ao mundo. Aqui nós não temos, mas na maioria das igrejas é assim. Os pais levam os filhos para a escola dominical, para lá o pastor, o professor da escola dominical ensinar a Bíblia para os meninos, mas em casa, aqui todo mundo aprende junto, né? Mas algumas igrejas têm assim, né? A sala do departamento infantil, né? A salinha do jovem, aí os pais entregam aos professores da escola dominical a responsabilidade de ensinar a Bíblia, viu? É a mesma coisa que acontece lá fora. Os pais botam os meninos na escola e dizem, o professor que eduque. Não está fazendo a mesma coisa, não? Não está cumprindo com o seu pai. Irmãos, o caminho não é largo, não. A porta não é larga. É estreito. O caminho é apertado. A porta é estreita. Assim nós vamos ter igrejas fortes, bíblicas. Requer esforço, requer luta, requer assumirmos o papel que Deus designou para nós. Abraçar isso.
É fácil? É preciso sair da zona de conforto. É preciso abrir mão. Mas a Bíblia diz no final, irmãos, para todos nós, que o nosso trabalho no Senhor nunca vai ser. 1 Coríntios capítulo, o último versículo. Nunca vai ser. Sabe por quê? Porque esse trabalho gera frutos para a eternidade. Nós colhemos aqui, mas ele gera frutos para a eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos, a proceder na casa do Senhor, na igreja, conforme a sua vontade. Vamos orar mais um. Ajuda-nos, ó Senhor, com as nossas responsabilidades, ó Deus. Fica bem claro aqui que Tu és soberano, ó Deus. Tu concedestes para nós, por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, dons para a igreja, dons, mas que precisam ser desenvolvidos. Como temos nas parábolas que Cristo ensinou, os talentos que precisam ser multiplicados. Aquele que não multiplica é considerado um servo infiel, servo mau. E todos nós, ó Deus, não há nenhum servo Teu, não há nenhum escolhido Teu que possa dizer, não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. No mínimo, ó Deus, tem papéis, tem responsabilidades a serem desenvolvidas. No mínimo. Ajuda-nos assim, ó Senhor, para que as nossas igrejas sejam fortes. Fortes na palavra, fortes no cuidado uns com os outros, fortes no evangelismo, fortes na busca de glorificar o Teu nome, para que, por meio dela, Cristo seja visto nas vidas dos seus membros e Cristo seja conhecido pela pregação dos seus membros. Ajuda-nos assim, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Encerramos assim, irmãos, o